que chama atenção também na vida dessas mulheres, né, dessas 5 mulheres que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, eram nomes assim bastante diferentes, o nome delas, é que quando elas fizeram esse pedido para Moisés, a terra ainda não havia sido conquistada. Eles estavam num processo de conquista da terra. Eles ainda iam passar por vários desafios, por várias guerras, várias lutas para conseguirem conquistar a sua terra. Mas até esse momento a terra não havia sido conquistada. Então elas estavam crendo já na promessa de Deus, crendo que Deus iria cumprir a sua promessa de que eles iriam receber a sua terra, a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Então isso mostra assim a fé tão grande que elas tinham de se antecipar e falar com Moisés a respeito de uma coisa que eles ainda iriam conquistar. Deus havia prometido que eles iriam conquistar a terra, que a terra seria deles, e elas estavam crendo nessa promessa de Deus. Elas sabiam que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre as suas promessas na vida daqueles que creem. Então nós, como mulheres cristãs, precisamos crer na promessa de Deus. Crer que o nosso Deus é fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre. A gente precisa se apegar às promessas de Deus que estão na palavra de Deus, aonde diz que nós somos herdeiras com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem bênçãos maravilhosas para nos dar. Mas a gente precisa crer. A gente não pode deixar que a incredulidade tome conta do nosso coração. A gente não pode deixar que a dúvida tome conta do nosso coração. A gente precisa crer na promessa de Deus, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. No caso dessas moças, as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis para elas. Por quê? O pai delas havia morrido. Pela lei, elas não tinham direito a receber a terra, porque quem teria direito de receber a terra era o pai. Mas crendo na promessa de Deus, crendo na fidelidade de Deus, crendo na justiça de Deus, elas foram falar com Moisés e com os demais líderes de Israel. Então, olha que fé maravilhosa que elas tiveram, que fé extraordinária. E essa é a fé que precisa haver em nós, que precisa haver no nosso coração. Mulheres cristãs em missão. Essa é a fé que deve estar presente na nossa vida. E aí, como eu já falei, que elas tiveram, o direito de escolher os seus esposos, de casar com homens que fossem da mesma tribo que elas. Porque naquela época os casamentos eram arranjados, os pais, quem escolhia o noivo ou a noiva dos seus filhos, e elas tiveram o direito de escolher com quem elas iriam se casar. Isso deixa uma lição para nós que, na verdade, Deus, Ele é o maior interessado em cuidar das mulheres. A gente não precisa do empoderamento feminino do mundo. A gente precisa do poder de Deus sobre a nossa vida, do agir de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas necessidades. E Ele é fiel para cuidar de nós. Ele é fiel para responder às nossas orações. Então, Deus, Ele nos trata de uma maneira individual. Ele cuida de nós, de cada uma de nós, de uma forma individual. A gente vê que aqui no texto, o nome de cada uma delas foi citado na Bíblia. Porque cada uma delas era uma pessoa única.
era uma pessoa individual. Então isso tira de nós, muitas vezes, o complexo de inferioridade que nós guardamos dentro do nosso coração. Eu já tive muito complexo de inferioridade, eu sempre me sentia uma pessoa feia, uma pessoa que não era capaz, uma pessoa que não iria conquistar as coisas. E foi através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo na minha vida, que essas coisas foram mudadas, que eu deixei de me sentir aquela pessoa incapaz, aquela pessoa feia, aquela pessoa que não era capaz de receber um elogio. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela não se sente digna de receber um elogio, porque ela está sempre se sentindo para baixo, ela está sempre se sentindo incapaz. Ela pode receber 9 elogios de pessoas diferentes, mas se ela receber uma crítica, ela vai se apegar naquela crítica e vai achar que ela é realmente aquela pessoa que ela está sendo criticada. Então, que nós possamos crer no poder de Deus na nossa vida, que nos trata de uma maneira individual, que nos trata de uma maneira única, como filhas do Senhor, como filhas amadas do Senhor.